E aí galerinha, what's going on? Mais uma vez com vocês aqui é o Bob e hoje eu gostaria de compartilhar com você algumas das expressões, algumas coisas que se fala em inglês que talvez você nunca tenha ouvido em português e nem faria sentido se eu não te explicasse isso aí hoje. Mas algumas também são coincidentemente populares nas duas línguas. Então é legal você dar uma olhada no vídeo de hoje e na parte 2 desse vídeo que vai acontecer logo logo para você poder tirar essas dúvidas aí de mais expressões que existem tanto no inglês quanto no português, para a gente treinar e usar como nosso vocabulário do dia a dia. Valeu? Então, antes de mais nada, antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo se você curtiu de verdade esse conteúdo, espero que sim e tenho quase certeza que vai. Então, vamos fazer o que a gente sempre faz. Bora pro vídeo. Alright. Então, galera, como eu estava falando aí, eu hoje quero trazer para vocês alguns dos idioms. O que são idioms? Em português seriam as expressões idiomáticas, talvez, que a gente tem no inglês, que se tornaram e são muito populares dentro da língua. São hábitos costumeiros, às vezes regionais, às vezes não, às vezes que abrangem o mundo todo. Alguns talvez falam em países específicos, são falados em países específicos. Enfim, e alguns até são do mesmo jeito que a gente usa em português, obviamente, com a única diferença de que um é inglês e outro é português. Para a primeira expressão de hoje, eu vou trazer para vocês aqui a penny for your thoughts. O que será que isso significa? Talvez você não conhece a maioria dessas palavras, ou talvez conhece uma ou duas. Mas vamos dar uma olhada o que pode significar. Olha essa foto aí, olha essa imagem. A penny for your thoughts. Tem um cérebro, tem uma moeda. Uma moeda? Por que tem uma moeda aí? Por que esse cérebro tem um buraco nele? Por que esse cérebro parece um cofre? Vamos dar uma olhada. O que é um penny? A penny é 1 centavo de dólar. Quando você tem um penny na mão, você tem 1 centavo na sua mão. Uma moedinha que equivale a 1 centavo de dólar. Isso é um penny. Então essa moedinha que você viu no desenho aí, que você está vendo nesse desenho, é 1 centavo. Mas por que é isso? Essa é uma expressão que quer dizer, tem a ver com pensamento. O que é um pensamento? A thought. Pensamentos, thoughts. Então, o que eu tô querendo dizer com essa frase será quando eu falo uma moedinha de 1 centavo pelos seus pensamentos? Uma moeda de 1 centavo pelos seus pensamentos. 1 centavo pelos seus pensamentos. O que isso tem a ver com... Não dá para entender em português, mas olha o significado. Tell me what you're thinking. Me diga o que você tá pensando. Então, se você tá... Imagina uma situação, você tá com alguém, essa pessoa tá quieta, ela tá pensativa, ela não te fala nada. E aí você chega e você tá curioso para saber o que essa pessoa tá pensando. E você fala, a penny for your thoughts. O que você tá dizendo para ela? Diz aí o que você tá pensando. Ou, o que você tá pensando? É o mesmo significado. Viu que simples? Então se você quiser que alguém te conte o que esse alguém tá pensando, você só pode dizer, tell me what you're thinking. Ou, me diga, tell me what, o que you are ou your, você está pensando. Percebe que a frase ali no meaning, que é o significado ali embaixo, ela é o significado de a penny for your thought. E ela é a tradução ao pé da letra do português. Me diga o que você está pensando. Tell me what you're thinking. Super simples. Então, fica a dica aí. Guarda no seu vocabulário mental. A penny for your thoughts. Diz aí pra mim o que você está pensando. Valeu? Vamos lá. Próxima idiom, alright? O próximo seria actions speak louder than words. Olhando para essa frase, será que eu consigo entender o que está dizendo ali com algumas palavras soltas? Talvez. Action. O que é action? Action. Diretores de filmes dizem action. Quando um filme tá, a cena de um filme, a gravação da cena de um filme vai começar. Então, action. Como é que a gente fala em português? Ação. Ação. E é isso. É uma palavra que significa ação. Actions, ação. Grava isso. Actions, ações, na verdade, né? Action é ação. Então, ações, speak. O que é speak? Speak. Speak English. I don't speak English. I speak English. You speak English. We speak English very well. We don't speak English so well. We're learning how to speak English. E tá aprendendo como falar. Speak. Falar. Louder. Uma coisa loud. O que será que é uma coisa loud? Nesse idiom, nessa expressão que eu estou apresentando para vocês, eu não coloquei nada escrito. Eu coloquei só 2 imagens. Só 2 imagens para você já pensar sobre o que isso pode ser.
Então presta atenção. Actions, a gente já sabe o que é. Speak, a gente já sabe o que é. Louder. O que essa menina tá fazendo? Ela tá fazendo silêncio. Loud é barulho. Um barulho muito alto. Barulho é noise. A loud noise é um barulho alto. Loud é uma coisa bem alta. Não alto de altura, mas alto de intensidade. Quando uma coisa é muito alta em intensidade sonora, é uma coisa muito loud. Tem um barulho muito loud vindo daquela construção. Tem um barulho muito forte, muito intenso. A gente tem costume de falar em português um barulho, um som alto. Não é alto. Na verdade, se a gente for à raiz do português, a gente não pode falar alto. Porque alto remete à altura. Altura física. E som, a gente tem que dizer intensidade. A intensidade forte de um som. Ou fraca de um som. Se você escuta um carro com música passando bem alto na rua, olha o que eu falei, bem alto. O som do carro está bem alto. Não, o som do carro está muito intenso. A gente não fala isso no português, a gente entende que o som alto é muito barulho. E é isso que loud é. Muito barulho forte, não barulho alto, barulho forte. E louder, lembra que a gente já falou em alguns vídeos aí sobre comparativos. Se você ainda não viu, dá uma olhada no card que a gente está deixando aí para vocês sobre comparative and superlative, comparativos e superlativos. E louder é mais alto ou mais intenso, um som mais alto ou mais intenso. Então, ações falam mais alto que. Volta no comparativo, no vídeo do comparativo, porque esse than, você sabe o que significa. Significa que. Quando você compara uma coisa a outra, isso é mais que isso. This is more than, mais que. Então, ações falam mais alto que. Olha só os comparativos. Smaller than, menor que. Bigger than, maior que. Better than, melhor que alguma coisa. Worse than, pior que alguma coisa. Louder than, mais alto que. E o que será que é isso? Olha essa imagem, essa última imagem ali. O que significa o que está acontecendo? Uma pessoa pedindo por alguma coisa e uma outra pessoa doando alguma coisa. Essas pessoas nem precisam conversar. Aquela senhorinha ali não está nem falando nada. Ela só está fazendo uma coisa. O que ela está fazendo? Ela está ajudando o próximo. Então esse expression, esse idiom, é nada mais, nada menos do que as ações falam mais alto do que as palavras. Words. Percebe? Então, sim, essa é uma expressão parecida com o português. Ações falam mais alto que palavras. Actions speak louder than words. Não esquece essa aí, que essa é muito boa. Vamos para o próximo. Beat up. O que é beat up? Não tenho ideia, mas vamos dar uma olhada. O que é o verbo to beat? Derrotar. Derrotar alguém numa luta é to beat someone. He beat me. He beat me. O que é? Ele me derrotou. Ele ganhou de mim, ele me venceu. Numa luta, num esporte, num jogo de cartas. E to hit someone and win a fight with them é exatamente o que é beat. Ok? Você bateu em alguém e venceu a luta. Venceu a luta que você teve contra essa pessoa ou com essa pessoa. Então, to hit someone, isso é uma luta física, tá? Então, to beat, nesse contexto, é derrotar alguém. Ok? E, olha o exemplo aí. They were beaten up by the robbers who broke into the shop. Eles apanharam dos ladrões ou foram derrotados. A gente não vai falar derrotados, né, em português. Eles foram derrotados pelos ladrões. Isso é muito poético, muito romântico. Então, o que eu quero dizer aqui é que essa expressão they were beaten up é derrotados. Mas quando a gente traduz para o português informal, a gente vai falar eles apanharam dos ladrões que entraram, by the robbers who broke into. Olha, mais um idioma aí. To break into é entrar ou invadir uma loja. To break into algum lugar é você invadir algum lugar. To break into. E beaten up é surrado, vencido, derrotado. Mas nesse contexto, eles apanharam dos ladrões que entraram na loja de conveniência. Into the shop, ok? Uma loja de conveniências, né? Faltou um S ali. Mas olha só, dá para entender a ideia do que é
To beat up. To beat up é espancar, é bater. To beat é vencer. To beat up é o ato de bater, literalmente. To beat up é bater. To get beaten up é ser derrotado por alguém que te bateu, percebe? É isso que significa beat up. Derrotar alguém. To beat up somebody. Derrotar alguém. To beat up someone. Ou to be beaten up. Ser derrotado por alguém. Beleza? Então vamos para o próximo. A próxima. Então vamos lá, mais uma expressão para você tirar suas dúvidas e nunca mais esquecer. Presta atenção. Olha essa imagem. Olha essa imagem. Tem uma menina na frente, concentrada, prestando atenção no que ela está fazendo. Não sei se ela está feliz ou triste. Mas atrás dela tem duas pessoas conversando. Ou melhor, um cara tá cochichando no ouvido de uma moça. Que tá assim, não sabe nem como reagir, olhando pra frente. A gente supõe que ela tá olhando pra menina da frente. O que pode estar acontecendo aqui? Se você perceber bem o contexto disso, a impressão que dá é que eles estão conversando, ou o cara tá falando da menina da frente, pelas costas dela. Olha essa expressão que a gente tem no português. Behind one's back. Presta bem atenção. O que é behind ou behind? Você vai escutar em vários momentos, tanto uma quanto a outra versão dessa pronúncia. Behind ou behind, ok? Seria atrás. Behind me, in front of me, behind me, besides me. Do meu lado, besides me. Behind me, atrás de mim. In front of me, em frente a mim. Então, behind seria atrás. Aí nós temos essas duas palavrinhas aí. Essa contração ones, o one, apóstrofo S, pode significar algumas coisas. Então, para você não se confundir, preste bem atenção nesses formatos que você vai ver aqui, ok? Ones seria uma das opções. One is. O is é nada mais, nada menos do que o verbo to be no singular. É. Por exemplo, um homem tem 2 carros. Um é azul e o outro é vermelho. Então, a man has 2 cars. Um homem tem 2 carros. Um é azul, one is blue, and the other is red. E o outro é vermelho. Então, esse primeiro modelo aí, esse primeiro exemplo de ones, é o verbo to be. One is, the other is. Então, one is é um é. Bem simples, bem simples. Um é. Agora nós temos uma outra situação, que é one has. O homem tem um carro. Ou melhor, um homem tem 2 carros. Um tem 4 portas e o outro tem 2. Um homem tem um carro com 4 portas e um carro com 2 portas. A man has. Um homem tem. One 4 doors car e one 2 doors car. One has 4 doors. The other has 2 doors. One has. Um tem 4 portas. Olha quantas formas eu posso te contar essa história. E agora, se eu quero falar que o carro tem 4 portas, eu vou falar um desses carros aí que eu tô falando. One has 4 doors. One has. Um tem. Então essa é uma outra forma de você usar o ones. One com apóstrofo em S. Yes. A terceira forma de você usar isso seria ones como pronome possessivo. Aí esse aí é um pouquinho mais... Você precisa prestar um pouco mais atenção. Como? Você já assistiu em filmes e séries situações onde tem... Talvez você até foi já para outros países e viu que existem lojas com nome, às vezes até do dono da loja, na placa na frente da loja tem o nome do dono. Um exemplo, o Bob's. Sabe esse restaurante de fast food, etc., que tem Bob's? Ele tem um Bob, B-O-B, apóstrofo S. Bob's. O que significa? Esse Bob's, em teoria, significa que é como se o personagem principal que eles escolheram pro nome do restaurante, ou o dono do restaurante, o restaurante é dessa pessoa. Então o restaurante pertence ao Bob. Quando você, por exemplo, eu tenho um carro, meu apelido na vida é Bobby. Então, se alguém me chama de Bob, ele vai falar, o Bob, aquele é o carro do Bob.
aquele é o carro do Bobby. Então, that is, aquele é Bobby's car. Bobby's, percebe o S aqui no final? Eu vou literalmente escrever Bobby com apóstrofo e o S. E o que isso significa? Que aquele é o meu carro, é o carro do Bob, Bobby's car. Então é isso que é um pronome possessivo quando a gente está usando o apóstrofo e o S. Qualquer nome próprio que tiver um apóstrofo e S significa que aquele estabelecimento, ou aquele objeto, ou aquela situação pertence ao dono do nome. Então, por exemplo, essa aqui é a minha caneta. Alguém vai falar que isso aqui é a minha caneta, eu sou o Bobby. Então, a pessoa vai olhar para essa caneta e falar, that's Bobby's pen. É a caneta do Bobby. Percebe? Então, é assim que a gente usa o possessive pronoun, o pronome possessivo. Então, nesse caso aí, gente, a última palavra que falta é back. E a gente vai falar aqui, eu vou te explicar, nem preciso explicar que back é as costas. Ou o fundo de alguma coisa, as costas de uma pessoa. Nesse contexto, a gente já entendeu que essa situação é a seguinte. Olha o exemplo. Never talk behind someone's back. Nunca fale de alguém pelas costas. Ou nas costas de alguém. Nunca fale de alguém pelas costas. E aí o título desse assunto que a gente está falando agora é Behind One's Back. É atrás das costas de alguém. Seria essa a tradução ao pé da letra. Mas é a mesma coisa que significa com esse exemplo aí. Never talk behind one's back. Você pode falar. Someone's back, one's back. É dizer, nunca fale pelas costas de alguém. Ficou claro, gente? Essa é uma expressão bem popular que você pode usar à vontade. E a última expressão do dia, o English idiom que eu quero compartilhar com vocês do dia seria change your mind. O que é change one's mind? Ou to change your mind? Será que você já sabe o que é? Talvez sim, porque olhando para a frase aqui, duas palavras com certeza você já sabe. Mind e your, é seu. Então olha lá, o que é to change? To change é mudar. É o verbo mudar. To change. Qual que é o outro significado de change? Change é trocado. Aquele dinheirinho que sobra, aquelas moedinhas que ficam no bolso ou ficam no carro ali. Change, trocado. Aí, vamos dar uma olhada. Olha o exemplo. A Julie diz aí, let's go out tonight. Vamos sair hoje. I thought you wanted to watch TV. Eu achei que você queria assistir TV. I thought you wanted to watch TV. Eu achei que você queria assistir TV. Aí a Julie fala, I did, but I have changed my mind. Eu queria assistir TV, eu queria, mas eu mudei de ideia. To change your mind é quando você muda de ideia, quando você muda sua mente. E aí em português não existe mudar a mente, existe mudar de ideia. Seria change your idea, mas não existe em inglês isso. Então é mudar de ideia é change your mind, ou change one's mind. Ficou claro, galera? Então é isso, e realmente espero que essa expressão aqui fique bem clara na sua mente, quão próxima ela é do português e quanto você pode usar no dia a dia à vontade. É isso então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender a maioria desses idioms, ou English idioms que a gente acabou de conversar, sobre esses assuntos que às vezes a gente escuta em português, essas expressões às vezes não, mas fica a dica, use esse conteúdo para enriquecer o teu vocabulário, escute, treine esses idioms, e na melhor oportunidade, em todas as chances que você tiver de falar essas expressões, esses idioms, use para que, claro, do jeito que ele tem que ser usado, dentro do contexto, é claro, para que você possa cada dia mais melhorar essa sua fluência e galgar esse caminho que é rumo à fluência total do inglês, para sua vida profissional, pessoal, enfim, para que você possa ter uma vida livre, ok? I'll see you guys next time.